Então eu sou o Christian César Heinheimer, sou filho de César e Lisette Heinheimer e eu tenho uma irmã que é a Fernanda Heinheimer. Eu entrei no IFRS mediante um concurso de 2017 para a carreira TAI. Inicialmente, embora o concurso tenha sido prestado para Rolante, eu acabei sendo chamado para o campus Viamão, onde eu fiquei lotado no setor de registros acadêmicos até o final de 2018. Meu ingresso foi em fevereiro de 2018. E aí no final, dezembro de 2018, eu fui removido então para o campus Rolante, onde eu fiquei durante o ano de 2019 na biblioteca. E em 2020 eu assumi a coordenadoria de gestão de pessoas, onde eu estou efetuando as atividades até hoje. Eu acho que a interrupção das atividades ela foi muito abrupta, né? A gente vinha acompanhando já os casos de Covid, principalmente na China. E quando isso chega no Brasil, eu lembro que foi numa sexta-feira todo mundo foi embora e não voltou mais. Eu acho que foi um momento de muita incerteza, porque ninguém sabia muito bem o que ia acontecer. A gente tinha expectativa de ficar 1 ou 2 meses afastados, o que se prolongou por 2 anos. Eu acho que a pandemia foi um momento um tanto quanto complicado, quando a gente começa a ficar preso, digamos assim, dentro de casa, né, com a família basicamente 24 horas por dia. Então eu saí do trabalho presencial para trabalhar e conviver em casa. Na época eu morava com os meus pais e com um afilhado, que é filho da minha irmã. A rotina da minha família em si não mudou muito, porque são produtores rurais, então eles continuaram trabalhando. Foi um período assim, até me arrisco a dizer que inicialmente bom, porque a gente tinha uma maior convivência em família, mesmo dentro de todo o caos que estava acontecendo. Mas com o passar do tempo foi um pouco difícil da gente conseguir manter essa rotina, né? Até porque tu tá junto com uma pessoa todo o tempo durante o dia é diferente de tu tá em algumas horas. Então eu acho que influenciou bastante, sim, alguns aspectos positivos e alguns negativos. Então eu acho que a pandemia foi um processo não só para mim, mas para muitas outras pessoas de reforçar alguns sentimentos, principalmente de medo, de ansiedade. Acho que isso se tornou um pouco mais presente no nosso dia a dia. No início ainda da pandemia, até o início das APNPs, a gente passou ali 1 ou 2 semanas em um limbo, de certa forma, porque realmente a gente não saberia o que ia acontecer, né? A gente estava todo mundo em casa fazendo o que era possível. Mas foi um período de muito trabalho na gestão de pessoas. Porque, embora a pandemia tivesse suspenso as atividades, a vida funcional dos servidores não parou, né? Então eu lembro que foi um momento assim da gente digitalizar muita coisa, de a gente criar novos fluxos, aprender mais sobre o sistema que a gente usava, tanto que hoje a gente volta da pandemia com praticamente todos os processos da vida funcional digitais. Nesse primeiro momento, a gente fez algumas ações via NEPGES, e eu lembro de reuniões também com a reitoria. No ano de 2021, a gente, enquanto gestão de pessoas, e aí já com o retorno de algumas atividades, inclusive do calendário, se eu não estou enganado, a gente fez uma ação com os servidores, que era a roda de conversa, porque a gente percebeu que tínhamos muitos colegas com sofrimento psicológico, né? E então a gente entrou em contato com a reitoria e conseguimos a mediação da psicóloga, que estava na SATS naquele momento, a Ana Maria. E a gente realizava então uma vez por mês uma roda de conversa virtual para tratar sobre pandemia, sobre incertezas, agora no início de 2022 sobre o retorno, para saber como os colegas estavam se sentindo e trazendo também alguns subsídios para que as pessoas pudessem cuidar um pouco da saúde mental nesse período. Eu acho que a roda de conversa ela veio num momento muito importante. Eu, para mim, entendo que a pandemia, a questão do isolamento social fez com que as pessoas se sentissem muito sozinhas, principalmente quem morava sozinho. A gente sabe que algumas pessoas acabaram se aproximando mais da família, porque acabaram tendo
um contato mais com o círculo íntimo, né? Mas eu acho que esse momento ele veio muito pra gente entender que estávamos todos no mesmo barco. Eu acho que a gente percebeu que as angústias eram as mesmas, que os medos eram os mesmos. A gente chegou a fazer alguns encontros onde a gente compartilhou algumas coisas assim que um ou outro fazia para lidar com a ansiedade, para sair daquela rotina, para desopilar um pouco o pensamento. A gente chegou a fazer um sarau de encerramento também, onde alguns colegas leram. A gente teve um colega que tocou violão e cantou. Então acho que foi um momento não, assim, não só de conversa, né, mas também de descontração e de acolhimento mesmo, né, porque a gente tinha aquele momento ali para falar das angústias e sabia que as pessoas que estavam ali estavam nos ouvindo de braços abertos, e eu acho que isso foi muito importante para todo mundo que participou. Eu acho que a retomada ela foi muito importante, principalmente para reforçar o vínculo dos alunos. Acho e aí, é claro, né, eu falo isso de conversas que a gente tem com outros colegas, de que a gente perdeu muitos alunos nessa época, porque a gente demorou muito tempo para conseguir retornar ao calendário e acabou que o Estado, por exemplo, já estava com isso em andamento. Também, por outro lado, eu sei que isso veio muito pela questão de atender a todos os nossos alunos, que são de classes sociais muito diferentes. Então, também não era justo, de certa forma, eu disponibilizar um calendário acadêmico, sendo que eu ia ter alunos com acesso e alunos sem acesso. Então, eu acho que esse ponto também a instituição teve um olhar muito cauteloso e muito importante, né, para os alunos. Mas eu acho que foi um momento muito importante, assim. Eu acho que veio... É muito difícil dizer aqui, eu acho que poderia ter sido feito antes, porque a gente também não sabe as variáveis de quem estava trabalhando com isso, né? Mas eu acho que foi muito importante esse retorno, até mesmo por uma segurança maior dos estudantes. E para que passasse um pouco esse sentimento de perder ano, de perder tempo, que eu acho que isso também estava bem visível, assim, nos nossos alunos. Eu acho que a pandemia ela nos deixa muitas coisas a se pensar. Falando particularmente, ela nos deixa uma questão de autoconhecimento muito grande, porque a gente se encontrou em um período de muita incerteza, de muita vulnerabilidade. Acho que talvez essa seja a palavra que defina mais. Eu acho que a gente percebe também um pouco como as pessoas levam tudo isso. Por outro lado, eu acho que o lado positivo veio justamente... Eu não gosto de achar um lado positivo numa pandemia, mas eu acho que profissionalmente essa questão da gente usar mais digital e consequentemente economizar papel, talvez até mesmo por um lado mais sustentável, a gente ganhou um pouco. Mas eu acho que a gente sai dessa pandemia muito motivado não, muito... não é frágil a palavra, mas assim como a gente teve que se adaptar à pandemia, a gente está tendo que se readaptar à vida em sociedade. Claro que para umas pessoas é mais fácil, para outras mais difíceis. E acho que a gente também se coloca um pouco no lugar do outro, assim, principalmente nas questões psicológicas. Né? Acho que antes a gente, quando alguém dizia que estava em sofrimento ou que tinha algum problema, muitas vezes, é frescura ou é exagero, e hoje a gente vê que tem coisas que mexem com a gente, que são gatilhos e que nem sempre a gente sabe lidar. E eu acho que a pandemia nos traz também uma visão maior, principalmente para o cuidado da saúde mental. Acho que a gente tem que olhar com carinho para isso, porque isso influencia muito na nossa rotina, né? E acho que esse período pandêmico foi muito desgastante. Então, acho que talvez um aprendizado que fique é justamente esse, assim, a gente cuidar um pouco mais da cabeça.